Boa tarde a todos e todas. Então, hoje é o nosso último dia do curso de História da Escandinávia. Eu tenho aqui com a gente os dois apresentadores de hoje, eu vou apresentá-los aqui rapidamente. Então, eu tenho o professor Alberto Robles Delgado, que possui mestrado pela Universidade de Granada, na Espanha, sobre o estado atual dos vikings na Espanha, sob orientação do professor Manuel Spinner Moreno, e atualmente é doutorando na Universidade de Alicante, também na Espanha, e faz parte do NEV, do Núcleo de Estudos Vikings Escandinavos. Hoje a gente tem também a apresentação da Susan Tsugami, que possui graduação em Psicologia pela Universidade Católica de Brasília, mestrado em Ciências das Religiões pela Universidade Federal da Paraíba, com a dissertação intitulada Deus para mim é Odin, o paganismo nórdico contemporâneo no Brasil, sob orientação do professor Dr. Johnny Langer, e atualmente é doutoranda também pela Universidade Federal da Paraíba, sob orientação também do professor Johnny, onde desenvolve o trabalho intitulado Sazonalidade e Performance Ritualística no Paganismo Nórdico Contemporâneo. Ela tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia clínica, atuando principalmente nas temáticas de saúde mental, gestalt e terapia, religião, paganismo nórdico, neopaganismo e folclore. E é também membro do NEV, do Núcleo de Estudos Vikings Escandinavos. Então, agradeço a presença de vocês aqui no nosso curso, e passo a palavra para o professor Alberto Robles Delgado. Obrigada. Muito obrigado por compartilhar. No. Aqui, ahora. Ben, espero que se veja ben. Ben, boa tarde a todos, moito obrigado pelo convite e, ben, meu portugués non dá para facer toda a palestra en portugués, entón vou mudar a español e xa depois nas preguntas eu tento responder a vosotros en portugués si eu posso. Bien, pues de nuevo muchísimas gracias por la invitación a este curso y yo voy a hablar sobre, en este módulo voy a hablar sobre la recepción de los vikingos en los medios audiovisuales. Antes de entrar un poco en materia, me gustaría hacer unas pequeñas consideraciones previas, ya que la relación entre los vikingos y el cine es una relación muy larga y muy prolífica que se remonta hasta prácticamente los inicios del propio cinematógrafo y llega, pues, hasta nuestro más inmediato presente. Hay que tener claro que los medios audiovisuales son medios de comunicación de masas contemporáneas, es decir, que llegan a un inmenso público y en muchos casos no es que solo supongan un primer acercamiento sobre la historia o determinadas culturas, sino incluso la arqueología. Pero también tenemos que tener en cuenta que el cine es un elemento de ficción cuyo objetivo responde a otros elementos de carácter, artístico y económico y largo, etcétera, y que no tienen por qué ser libros de historia, por tanto no tienen cuyo objetivo principal ser veraces, sino que se trata de presentarnos una película y unas acciones, pero reitero, este medio, debido a su gran alcance, nos va a permitir que muchas culturas o muchos elementos de la historia y de nuestro pasado estén muy vivas en nuestro imaginario colectivo. Entonces, es un medio muy, muy importante para este tipo de estudios. Que este tipo de estudios se conocen como estudios de recepción, que entre otras cosas lo que nos permiten es, o al menos tal y como yo lo enfoco y tal y como yo trabajo, no es
una búsqueda de cuál es el fallo, es decir, cuál es el error, es decir, cuál es el elemento históricamente incorrecto en una producción audiovisual, sino que me interesa saber cómo se ha entendido esta cultura histórica, en este caso los vikingos concretamente, en estas producciones históricas, cuáles son los elementos estéticos que tienen, si hay errores históricos, de qué tipo son, o si responden a alguna consideración de carácter cultural, interpretativo, histórico, y por supuesto si esa imagen ha evolucionado con el paso de los tiempos o continúa igual o no. Bien, vamos ya un poco a entrar en materia y la primera parada que debemos hacer es el siglo XIX, ¿no? En la época del romanticismo, ya que va a ser una etapa muy clave y muy importante para que entendamos la relación posterior tan larga, como ya decía, que se va a dar entre el cine y los vikingos. ¿Por qué es una etapa muy importante? Bien, pues en el siglo XIX Escandinavia se encuentra en unas condiciones sociopolíticas bastante duras y adversas después de la guerra napoleónica y de varios conflictos entre ellos. Están económicamente un poco en la ruina y social y políticamente no están además muy integrados aún dentro de los grandes bloques europeos. Entonces, bueno, pues con la llegada de este romanticismo y sobre todo de estos movimientos nacionalistas, se pretende buscar, ¿no?, en el pasado o en la historia de estos países elementos que supongan elementos, valga la redundancia, de carácter pues, heroico que ensalcen, ¿no?, esas grandes hazañas o esas gestas de carácter nacional para un poco diseñar cuál va a ser la historia y el carácter de la nación escandinava. Entonces, esta mirada se fija en los vikingos y los vikingos serán rescatados un poco desde esa consideración más bien bárbara y serán colocados en el centro, ¿no?, de este discurso nacionalista y por tanto se van a convertir en un elemento clave no solo de este siglo, sino de toda una concepción histórico-nacional de un pueblo concreto. Esto va a generar un boom cultural, artístico y mediático dentro de los parámetros de la época espectacular, que no solo se va a quedar en Escandinavia, sino que va a cruzar fronteras hasta básicamente por toda Europa, sobre todo Inglaterra, Alemania, pero por supuesto Estados Unidos o incluso Rusia. Entonces, aquí se produce, es un momento muy importante y muy clave porque aquí se van a generar toda una cantidad de referentes visuales muy importantes. ¿Por qué esto es clave? Bueno, pues porque cuando el cine surja, como todo arte, va a buscar elementos de referencia, de apoyo y de sustentación en las artes que le precedieron. Entonces, todo lo que va a pasar aquí en el siglo XIX será clave e influirá de manera directa después en el cine. ¿Por qué? Porque, como ya digo, en esta fiebre nacionalista, de repente muchos artistas se hacen una pregunta y es cómo eran los vikingos, cómo eran los vikingos y cómo eran incluso sus dioses también, ¿no? Entonces, esto va a producir una búsqueda de referencias, pues tanto en textos escritos, en sagas, en incluso hallazgos arqueológicos que en algunos casos darán lugar a errores como por ejemplo el mítico casco con cuernos o por ejemplo a través del vestuario de poblaciones del interior, ¿no?, de carácter más rural. Pues todo esto y a lo largo de este siglo se van a ir conformando toda una serie de elementos, tanto estéticos como iconográficos, que van a generar o van a ir diseñando un poco la idea del vikingo. Ya no solo incluso a nivel estético, como decía, sino también, por supuesto, ideológico y de su propio carácter. Esa idea del rey de los mares, esa idea del vikingo pirata, navegante, buen guerrero, el honorable, en fin, toda esta articulación, todo este ideario se va a gestar en este siglo.
Incluso, como podemos ver en las obras pictóricas que aquí traigo, muchos de estos elementos continúan vivos aún hoy en día, ¿no? El cine los ha recogido de tal manera que, aunque muchas cosas sí que han evolucionado, pero algunas todavía tienen un carácter decimonónico clave, y probablemente eso tarde mucho en cambiar. Bien, perdón, pues nos adentramos ahora en lo que ya van a ser los primeros pasos de este cine. En el caso concreto de Escandinavia, después del rápido éxito del cinematógrafo en su presentación en Francia en las últimas décadas del siglo XIX y su rápida difusión ya no solo por Europa, sino por Estados Unidos o Japón, pues en Escandinavia llegará con fuerza y además se convertirá, sobre todo en las primeras décadas del cine, ¿no?, del siglo XX principalmente, en uno de los referentes cinematográficos europeos. Por ejemplo, decir que en Dinamarca, en los primeros años del siglo XX, se creará una de las compañías cinematográficas más antiguas del mundo y de Europa, y por supuesto la más antigua Escandinavia, que será la Nordic Film Company, que a día de hoy continúa en activo y es un referente, ¿no?, de este país. E incluso, por ejemplo, sobre todo en la década de los años 20, los directores escandinavos, sobre todo suecos, serán muy famosos por el uso por su investigación, por su uso y por su aplicación técnica de la utilización de la luz. Serán cineastas muy reverenciados por eso y ya digo, probablemente luego ya Carl Theodor Dreyer será seguramente el cineasta, ¿no?, de esta primera etapa ya más conocido. Y luego, bueno, pues a raíz sobre todo de la Primera Guerra Mundial, ya la industria europea se vendrá un poco más abajo en detrimento de la estadounidense. Y bueno, pero en estos primeros pasos, desde luego, Escandinavia es un referente en el cine de Europa. Y ya entrando en lo que sería el cine de los vikingos, es la primera película datada sobre vikingos, es de 1907, es una película danesa del director Viggo Larsen que se llama Vikingablod. La problemática con estas películas, porque desde este momento hasta 1928, que será esta primera etapa, que habrá toda una serie de producciones, no solo escandinavas, sino también inglesas y estadounidenses, es que la gran mayoría de estas películas no son accesibles, no están disponibles, bien porque se han perdido, bien porque forman parte de colecciones privadas. El caso es que no están digitalizadas, o al menos no están en internet, o incluso no son de fácil acceso, puesto que, por ejemplo, esta primera película, Vikingablod, ni siquiera se puede consultar en el Instituto Danés de Cine, con lo cual, pues bueno, es un problema importante, puesto que de la gran mayoría solamente conservamos imágenes y, en el mejor de los casos, aparte de esas imágenes, fragmentos bueno, digamos, resúmenes de lo que trata la película, ¿no?, del argumento. Entonces, bueno, no nos permite un análisis pues muy extenso, pero sí que hay que hacer una referencia clara, y es a la muy fuerte presencia de la estética y de la iconografía wagneriana en estas películas. Como ya decía antes, el cine va a buscar referentes en las artes que le precedieron, y las óperas de Wagner, concretamente el indiscutible éxito del Anillo del Nibelungo, que va a ser un elemento referencial importantísimo, ya no solo por la inmediata difusión y por la gran fama que tuvo en toda Europa, sino porque aquí se va a crear toda una serie una panoplia de elementos estéticos y visuales que van a quedar indisolublemente unidos a la idea del vikingo y de lo nórdico dentro del imaginario de la época. Y cuando el cine quiera desarrollar o hacer películas de esta época, pues este será, ¿no?, un poco el elemento claro y clave, como podría ser, por ejemplo,
hablar de una película de Edad Media y automáticamente pensar en un castillo, ¿no? Esa es un poco la sinergia tan importante que se produce en esta época. Eso sí, de esta época, de esta etapa, la película más importante de todas, o más conocida al menos, será The Viking, de Roy William Neill, de 1928, por varios motivos. El primero, y la verdad bastante importante, es porque es la única película, como ya digo, de este momento que sí que se conserva, que sí que es accesible, se puede encontrar con facilidad, se puede ver, y eso, pues, la verdad, es muy importante para poder analizarla. Lo segundo es porque será un portento técnico de la época. Por un lado, será la primera película realizada en el proceso técnico llamado Technicolor 3. Al principio las películas son en blanco y negro y los primeros procesos para colorearlas pues fueron un poco desastrosos porque al final eran elementos químicos que acababan destruyendo el celuloide de los rollos de película. Entonces, pues no convenció mucho porque era bastante problemático. Perdón. Entonces, esta empresa va a ir desarrollando unas técnicas cada vez más precisas y empleándola en película un poco como objeto de exhibición para intentar que el color llegara al cine, como obviamente ya sabemos qué pasó. Y esta será la primera película que se expondrá o que se realizará más bien en este proceso de Technicolor 3. Además, será una de las primeras películas con banda sonora incluida. Hay que decir que esto no quiere decir, es una película muda, una película silente, porque no tiene una banda de audio de voz, es decir, las voces no están grabadas, no tiene voz, pero sí que la banda sonora musical sí que va inserta dentro del rollo de la película. Con lo cual, será una de las primeras películas también que dará un paso ya hacia el abandono de ese cine mudo. Aparte de todas estas características de técnicas, bueno, es una película además bastante interesante porque recoge de una manera bastante interesante toda una corriente que hubo en el siglo XIX en Estados Unidos de pensamiento en el que se quiso atribuir el origen de la nación estadounidense a la supuesta llegada de los vikingos a América. Ya en esta época, en el siglo XIX, se intuía o se especulaba que los vikingos habían llegado a América a través de la saga, aunque esto es algo que no se demostrará científicamente hasta la década de los 60, pero se especulaba que eso era así. Pero claro, ellos quisieron entender que había llegado a costas norteamericanas, sobre todo a la zona de Rhode Island, y eran un poco los padres de los descendientes directos de esos primeros colonos americanos. Todo esto, además, sumado a una gran corriente de inmigrantes escandinavos que, por supuesto, alentaron esta idea, pues va a generar toda una corriente nacionalista y devocional a los vikingos en territorio americano que cristalizará con la idea de Leif Erikson como ese vikingo pionero, casi padre fundador que llegó antes que Colón a Estados Unidos. De hecho, el 9 de octubre es el día de Leif Erikson y es un día festivo en Estados Unidos, o al menos en algunos estados. Y bueno, pues digamos que esta película es un poco un canto de cisne a esta idea que probablemente ya a finales de los años 20 estarían ya algo desfasadas, pero bueno, a través de la imagen de algunos elementos supuestos arqueológicos que sabemos que eran falsificaciones o sobre todo malas interpretaciones, como el caso de la Torre de Newport, pues bueno, se nos da a entender que estos vikingos son los padres, ¿no? Un poco de los primeros europeos en llegar a este territorio. Bien, pasamos a la siguiente etapa, probablemente una de las más importantes, que será la de la década de los 50 y 60. Habréis comprobado que desde 1928 hasta mediados de la época de los 50 hay un parón en la producción de películas vikingas. Esto se debe obviamente a la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo al hecho de que el nazismo va a utilizar
toda una serie de elementos, tanto iconográficos como incluso históricos y teológicos en su discurso, bueno, sus discursos no solo propagandísticos, sino también teóricos del nazismo, de la cultura vikinga. De manera que se produce un poco una sinergia entre la cultura vikinga o la cultura nórdica con el nazismo. Esto va a producir que, evidentemente, pues tras la Segunda Guerra Mundial y la derrota de Alemania, de las potencias del eje, pues bueno, por así decirlo, todo lo que pareciera nazi pues fue un poco rechazado y escondido, ¿no? Pero esto, por suerte, sobre todo con una película, esta de aquí, de Vikings, de 1958, del director Richard Fleischer, una de las películas más famosas y de las más importantes de la cinematografía vikinga, pues bueno, va un poco a subvertir este hecho y rescatar a los vikingos de ese oscurantismo y volver a ponerlos pues prácticamente de moda. Esta etapa, en estas décadas, como ya digo, va a ser una edad dorada a nivel del cine, sobre todo, por un lado, por la cantidad de películas que se producen en esta época y además por la diversidad de nacionalidades donde se producen. No solo hablamos de películas de Hollywood, que evidentemente en esta época se encuentra en un momento dorado también del cine épico, donde estas películas, por supuesto, de corte histórico y de aventuras, pues casan perfectamente, sino que estamos hablando también de un cine italiano que va un poco a copiar todos estos elementos de éxito del cine hollywoodiense y a producirlos de manera masiva. Incluso también hablamos de alguna pequeña producción escandinava, alguna pequeña producción incluso soviética, de manera que, bueno, va a ser una etapa importante. Pero además también me gustaría recalcar que en esta época, más allá del cine, también se van a producir una serie de hallazgos arqueológicos bastante importantes, como son los barcos Skuld de Roskilde, en Dinamarca, o, por ejemplo, el asentamiento nórdico en tierras americanas, pero en este caso en Canadá, en el territorio de Terra Nova, o luego por algunas excavaciones también muy importantes que se producen en Inglaterra, o por ejemplo en Dublín, en Irlanda. De manera que traigo esto a colación porque quiero que se os quede la imagen de que evidentemente el cine se alimenta de su propio presente, es decir, cosas importantes que están aconteciendo en el presente también influyen o inspiran películas y, por supuesto, también cómo el cine tiene impacto en esto a nivel social. El hecho de que los vikingos estuvieran en un momento de fama muy potente seguro que también alentó no estos descubrimientos en sí, pero sí su conocimiento y sí su difusión. A día de hoy, por ejemplo, que vivimos también una etapa bastante, bueno, bastante importante respecto a los vikingos, que están muy de moda, es muy fácil en las redes sociales leer constantemente noticias de hallazgos, de descubrimientos sobre los vikingos que probablemente en otra etapa pues, habrían pasado bastante más por alto. Así que me gustaría que os quedarais con esta idea de globalidad y de retroalimentación entre el cine y la contemporaneidad y la sociedad. Bien, centrándonos ya de nuevo en esta película, que como os decía es una de las películas más importantes de la cinematografía, es interesante por varias cuestiones. Por un lado, es una película que recibió un asesoramiento histórico bastante importante y aunque por supuesto como película que es y como producto de ficción tiene muchísimas licencias y se toman muchas libertades, pero sí que podemos ver, si la analizamos en detalle, cómo ya cuestiones que la arqueología o los estudios académicos van avanzando están en esta película. Por ejemplo, me refiero a tipologías de espadas que están muy bien representadas en esta película, las embarcaciones vikingas, que evidentemente ya se venían conociendo desde finales del siglo XIX, pero ya en esta época los estudios sobre estas embarcaciones y sus reconstrucciones están en un nivel mucho más avanzado. Me refiero también a objetos cotidianos, cultura material que podemos ver muy presentemente en esta película. Esa idea del guerrero que muere en combate y va al Valhalla, esta será una de las películas
que lo pondrán principalmente de moda, al menos sustentarán esta idea en ese imaginario, ¿no?, popular. Y además esa imagen del enterramiento de un jefe en un barco en llamas que se tira, bueno, que se deja flotando en el mar, esta será la primera película, ¿no?, que sustentará o que al menos pondrá en la gran pantalla esta idea. Evidentemente esto es toda una herencia, ¿no?, decimonónica, pero al menos a nivel audiovisual el premio es para esto. Y por otro lado también esta película es bastante interesante porque la forma en la que representan los vikingos será a través de la barbarie. Aquí se empieza a construir ya un arquetipo que de nuevo ya se estaba gestando o ya se gestó más bien en el siglo XIX, pero aquí este será un cine donde el planteamiento será muy maniqueo, es decir, muy dualista, muy bueno o malo, de manera que en este caso pues el concepto civilización y barbarie aparecerán todo el rato en un enfrentamiento constante. Entonces esa dualidad bueno, malo, civilizado, bárbaro y sobre todo, y muy importante, cristiano, pagano, van a ser uno de los pilares sobre los que se va a comenzar a crear el estereotipo y el arquetipo del vikingo en referencia al bárbaro, y que la verdad, con matices, pero va a continuar muy vivo durante mucho tiempo. Bien, continuamos hacia otros derroteros, no solo temporales, sino también geográficos, con una famosa trilogía de películas conocidas como la trilogía del Cuervo. Son películas islandesas que se realizan en los años 80 por este señor de aquí llamado Ralph Gunnlaugsson. Y bueno, son interesantes primero porque el cine escandinavo en general, o al menos Escandinavia, no ha prestado mucha atención a este pasado vikingo a nivel cinematográfico. Igual que en el siglo XIX, a nivel artístico, literario y un largo etcétera, sí que tiene mucha fuerza y mucha presencia, esto a nivel cinematográfico no cala en la misma medida. Y habrá prácticamente que esperar hasta los años 80 para ver un proyecto fílmico sobre vikingos de procedencia escandinava sólido que llegará con esta trilogía. Además, evidentemente, todo lo que hemos planteado aquí hasta ahora es son más cuestiones referentes al cine de Hollywood, al cine más comercial, más clásico y occidental, ¿no?, que todos conocemos y que de alguna manera casi todas las filmografías beben. Pero en este caso, evidentemente, este cine tiene la particularidad de que están adaptando a la gran pantalla su propia cultura, su propia herencia, su propia historia. Incluso en alguna entrevista que se le hace al autor, él expresa cómo está totalmente influenciado por algunas sagas y algunos relatos que su propia abuela le contaba como si fuera un cuento de niños. Entonces, toda esta herencia que los islandeses absorben pues, en su cultura, en su escuela, en su lectura, en la saga, etcétera, pues va a permear y a cristalizar en estas películas, que ofrecen una visión pues bastante diferente a lo que podíamos haber venido viendo, incluso a lo que veremos en la actualidad. Por supuesto, a nivel cinematográfico, las referencias aquí a grandes maestros del cine como Sergio Leone o Kurosawa son obvias y son clásicas, de manera que, bueno, obviamente son elementos de su tiempo, ¿no?, pero adaptados a una herencia particular, como es la de Islandia. Y la verdad que son películas muy diferentes y bastante interesantes, donde, pues, por supuesto, ese concepto sobre el vikingo bárbaro desaparecerá, pero sí que, por otro lado, habrá una presencia mucho más fuerte de esa dualidad del cristianismo y de lo que supuso la cristianización o el abandono progresivo del paganismo en la isla de Islandia, puesto que sí, esto es un elemento que a nivel de saga y a nivel de la historia propia del país sí que tiene mucho más importancia y mucha más relevancia. Bien, pues continuamos avanzando
pero tenemos que detenernos en lo que puede ser otro concepto un tanto diferente, pero a la vez no tanto. Por supuesto, lo que yo he venido contando aquí y a lo que nos centramos generalmente cuando hablamos de cinematografía vikinga son películas de carácter histórico o de lo que entendemos como películas históricas, puesto que utilizan ese pasado histórico real para ambientar sus tramas y la acción que ahí acontece. En este caso, donde hablamos de fantasía medieval, esto obviamente no es así, pero vamos a ver cómo este estereotipo del vikingo que se han creado en décadas anteriores van también a permear aquí. En la década de los 70 y ya sobre todo los 80 no va a haber una gran producción de películas vikingas, bueno, históricas sí, pero vikingas o medievales no tanto, ya que sobre todo eso, en la década de los 60, a finales de los 60, la fórmula esta del cine épico se va a agotar. La catástrofe que supuso la película de Cleopatra de Mankiewicz por los altos costos de producción, pues digamos que van a poner un poco punto y final a este gran colosalismo que se venía produciendo en el cine americano principalmente. Y digamos que, bueno, pues esta fórmula se vaya agotando y otras fórmulas, como por ejemplo el western o la fantasía medieval, pues van a ir abriéndose camino. Entonces, ¿qué pasa? Que en este tipo de películas vemos, donde probablemente la más famosa de todas o el gran icono va a ser obviamente Conan el Bárbaro. No son películas de vikingos, pero vemos como esa idea que vengo hablando del bárbaro ya sí que ha permeado o ya sí que se ha introducido dentro de un mundo fantástico, pero de ambientación medieval, solo que en vez de constituirse como vikingos, se han constituido en sí mismos como bárbaros. Es decir, no digo que Conan, por ejemplo, sea un vikingo, pero sí digo que el concepto o la idea de Conan el Bárbaro bebe directamente de la idea del vikingo bárbaro, simplemente pues, con otro contexto audiovisual y en otro contexto pues también desde narrativa y por supuesto estético. Aunque en los años 80 sí que habrá una gran cantidad de películas de este tipo, pues por ejemplo Conan, Maestro de las Bestias, Red Sonja o un largo etcétera, vamos a ver cómo a lo largo del tiempo, que la fantasía medieval va a continuar, cómo este arquetipo del bárbaro va a continuar presente, aunque matizándose y evolucionando. Por ejemplo, por traer unos ejemplos a colación, en El Señor de los Anillos tenemos el personaje de Gimli o en Juego de Tronos tenemos el personaje de Tormund. Ambos en unos formatos tanto estéticos como teóricos muy distintos, pero a la vez que se construyen y se proyectan desde este mismo concepto de la barbarie. Bien, pues vamos ya a realizar un salto hasta nuestro más inmediato presente. Como no podía ser de otra manera, la serie de Vikings, hay que hablar de ella, creada por Michael Hirst, comienza en 2013 y acaba en 2020. Este supondrá un punto de inflexión, puesto que hasta el momento hemos venido siempre hablando de películas y ahora ya vamos a hablar de series, pero hay que entender que desde finales de los años 90 se va a producir una fuerte revolución en lo que al mundo de la serialidad televisiva se refiere. Siempre ha existido una pugna entre el cine y la televisión, pero eso, con la llegada de Internet, con la llegada de diferentes plataformas de emisión, como son pues, Netflix, Amazon, etcétera, y diferentes formas de consumo, se va a producir una revolución en cuanto a la serialidad televisiva y ya no solo es que haya una cantidad desmesurada de proyecciones, sino que se van a establecer en una fórmula casi cinematográfica en cuanto al empleo de efectos y de espectacularidad, incluso de cada vez más continuo empleo de actores muy conocidos para crear auténticos productos audiovisuales que, bueno, pues podríamos considerarlo como películas de una muy larguísima duración. Entonces esto ha producido que hasta entonces
canales como History Channel, por ejemplo, más centrada en el ámbito de lo documental, pues dieran el salto a explorar esta serialidad con, por ejemplo, la serie de Vikings. No cabe duda de que el éxito de esta serie ha sido abrumador. Ya no hablo a nivel de cifras, que obviamente sí, porque ha durado 6 temporadas con casi 90 capítulos, si no recuerdo mal. Y bueno, sino que me refiero al impacto tan sumamente fuerte que ha producido a nivel popular y a nivel social, hasta el punto de que estamos viviendo un nuevo revival nórdico en toda regla, casi diría yo como el del siglo XIX, porque esto ya no se limita solamente a las producciones audiovisuales, que desde el estreno de la serie de Viking se han hecho una gran cantidad de películas y una gran cantidad de series. Hablo de videojuegos, hablo de literatura, hablo de cómics, hablo incluso de la propia estética, hablo de tatuajes, hablo de ropa, hablo de música, hablo de una gran cantidad de elementos que constituyen nuestra cultura popular, en los que los vikingos se han introducido de una manera muy, muy, muy potente y muy fuerte, y que a día de hoy continúan ahí. Y bueno, evidentemente como todo es cíclico y tendrán subidas y bajadas, pero están muy vivos. Ya centrándonos un poco más allá del impacto de esta serie en lo que es la propia serie en sí, hay que decir que una de las particularidades que tiene esta serie, a mi entender, es que es una serie en sus primeras temporadas, eso sí quiero remarcarlo, con un poco un carácter documental. Es decir, no es, o hasta ahora lo que estábamos más acostumbrados era ver una historia que se ambientaba en la época vikinga y que se desarrollaba pues, bajo unos códigos, unos parámetros concretos. En este caso, es una serie donde la intención de la serie es que a través de su trama tú puedas conocer cómo era la cultura vikinga, hasta el punto de que pasajes, elementos, referencias, anécdotas, crónicas que conocemos medievales o de la época se hayan adaptado a un código fílmico, se hayan adaptado a la propia trama de la serie para que tú puedas a través de esos personajes conocer elementos de esta cultura. Ya digo que esto creo que es al menos en las primeras temporadas. Luego, bajo mi opinión personal, creo que la serie ya adopta unos derroteros un poco más mainstream y pretende asemejarse ya a otras producciones de éxito como Juego de Tronos, por ejemplo, de manera que ya, en fin, digamos que la temática cambia un poco hacia otros paradigmas más destinados a, bueno, al público, a la espectacularidad, al cliffhanger, y abandona un poco más ese carácter, ¿no?, de documental histórico, si se me permite. También decir que, por supuesto, esta visión entre la civilización y la barbarie aquí se reformula de una manera nueva y sobre todo como mucho más diluida. Ya no es esos dos bloques cerrados entre civilización y barbarie que chocan, sino que aquí ya está todo un poco más diluido. Es decir, por ejemplo, los reinos cristianos, representados por los reinos anglosajones principalmente, ya no son esa imagen, ¿no?, de la civilización pura, y los vikingos ya no son esos bárbaros desalmados, sucios y agresivos, sino que ya ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Esto además también se acentúa en el hecho de que los vikingos son los propios protagonistas de la trama, entonces son a través de ellos los que el espectador conoce y entiende cómo era o cómo se pretende que se conozca o que se entienda cómo era el mundo en esa época. Entonces, claro, esto va a generar también, ya digo, una imagen mucho más diluida y no tan cerrada sobre esta barbarización. Ahora bien, bastantes elementos estereotípicos aún continúan presentes. Eso también es indudable.
Bueno, pues ya para ir acabando, simplemente quería traer algunas de las nuevas tendencias cinematográficas que se están produciendo en estos últimos años. Traigo, por ejemplo, estas 3 películas a colación porque, igual que antes he dicho que el mundo escandinavo no ha prestado una especial atención a esta herencia vikinga en su cine, sí que está viendo ahora un poco, o parece que están cambiando un poco las tornas, y imagino que a raíz de esta fama o de esta nueva etapa que ha producido Viking, pues parece que se están decidiendo subir a este carro y lanzar algunos productos de esta temática, ¿no? Por ejemplo, aquí traigo la película de Valhalla, una coproducción sueco-danesa, donde los dioses nórdicos son los protagonistas en una especie de Immortals, ahora en vez de griego, pues nórdico. Eso sí, también muy influenciado un poco por esa estética súper tecnológica de Thor y de Marvel, como no puede ser de otra manera. Luego está Immortal, una película noruega de André Overdal, conocido por otra película famosa que se llama Trollhunter, donde bueno, nos viene a presentar algo así como una segunda llegada de Thor a la Tierra, una película interesante y rara. Y luego, pues bueno, probablemente la más conocida de la serie de Netflix de Ragnarok, que es como, bueno, una especie de reinvención moderna y un poco teenager del mundo de los dioses nórdicos. Y ya para acabar, pues sí quiero traer a colación la más ultimísima de las producciones cinematográficas, The Northman. No voy a detenerme en hacer un análisis exhaustivo de esta película, puesto que esto sería otra conferencia entera de horas, por la gran cantidad de detalles que tiene. Y bueno, pero sí que me parece interesante, para empezar, por ser la última y novedosa. Segundo, porque me parece una de las mejores películas de vikingos que se han hecho, por la cantidad de detalles, por la cantidad por el asesoramiento, el estudio y el empeño que hay detrás de esta producción. Sobre todo porque creo que en esta película se ha abandonado mucho esa idea de los vikingos extrapuestos o extrapolados más bien a otras entidades culturales de la época, como Inglaterra, Francia o lo que sea. Es una película de vikingos que se produce dentro del territorio vikingo, entonces es prácticamente una saga llevada a término, y eso pues le confiere un carácter bastante particular y propio. Obviamente también muy en la estela, sobre todo estética, de lo que ha generado Vikings, aunque muy, muy, muy bien valorada por todos los recreacionistas históricos. Y bueno, eso, a mi entender, pues espero que esta sea también un punto de inflexión en cuanto a futuras producciones producciones no escandinavas que abordan también esta temática. Y bueno, hasta aquí mi exposición. Muchísimas gracias por su atención y, en fin, dejo de compartir. Y ya pues le cedo el turno a mi compañera Susan. Oi, boa tarde a todos. Tá todo mundo me escutando bem aí? Sim. Eu vou compartilhar aqui minha tela e também, se vocês puderem me falar se está aparecendo, tá? Só um segundinho. Pode colocar. Apareceu aí para vocês? Agora está começando a aparecer. Tá. Apareceu? Ainda está escuro. Ah, foi. Foi? Foi. Bom, boa tarde a todos, eu sou a Susan, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre paganismo nórdico contemporâneo,
e as ressignificações, né, que acontecem da mitologia nórdica no cenário religioso contemporâneo. Bom, então, o paganismo contemporâneo, ele é um conceito acadêmico, né? Nos estudos a gente pode encontrar diversas formas de se referir, né, ao paganismo, neopaganismo, paganismo moderno, paganismo contemporâneo. Não existe um consenso acadêmico entre qual termo, né, ele vai ser utilizado. Cada pesquisador escolhe o termo que acha mais adequado, né, e coloca nas suas pesquisas. E eu estou mencionando isso porque essa é uma questão que gera algumas confusões, tanto nos estudos ou entre os pesquisadores que estão começando, né, a se debruçar nesse tema. Então, só para a gente ficar para um pouquinho dessas inúmeras formas que a gente tem de usar a terminologia. Bom, eu gosto muito dos termos paganismo contemporâneo ou neopaganismo. Geralmente eu uso neo entre parênteses. E, né, como eu falei, o paganismo contemporâneo é uma categoria conceitual acadêmica, é um termo muito complexo. Existem vários debates, né, várias questões que envolvem aí as discussões a respeito do neopaganismo enquanto conceito. E também existem inúmeros debates, né, e outras questões sobre o termo no meio religioso, especialmente, né, no paganismo nórdico contemporâneo, que vai ser o tema que a gente vai trabalhar aqui. Então, é importante a gente entender esse termo como um termo guarda-chuva, né, ou como uma família de movimentos em que várias formas de neopaganismos fazem parte. É um fenômeno global, a gente tem inúmeros neopaganismos aí ao redor do mundo. Um movimento que ele tem tido um crescimento, né, ao longo dos anos. Em épocas a gente também tem um boom aqui, né, muito também influenciado pela cultura pop, mas que é um movimento que ele tem cada vez mais, né, ativado novos adeptos. Também é considerado como uma religião da natureza ou uma espiritualidade baseada na Terra. Isso porque geralmente nas concepções dos praticantes existe uma conexão com a natureza muito importante, né? O mundo natural, os espíritos da Terra, né? Outras entidades também que estão ligadas à natureza, e os próprios deuses e deusas também, né, que em algumas vertentes vão ser manifestações, né, desse mundo natural. Então, é importante a gente também tentar olhar para essa categoria conceitual como se fosse em um desenho de uma árvore, por exemplo. Então, você tem as suas raízes, né, uma base que pode compartilhar ideias e valores em comum, e as suas diversas outras ramificações, né? Então, o paganismo contemporâneo, ele é essa família de movimentos religiosos, espirituais, mágicos, esotéricos, que são inspirados pelos sistemas de crenças pré-cristãos da Europa, da África do Norte e do Oriente Próximo. A gente tem diversos paganismos contemporâneos, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Então, a Wicca, que é uma vertente muito popular, né, aqui no Brasil, que é também considerada a bruxaria moderna. A gente tem o Asatru, ou Alsatru, que seria a vertente nórdica. Dentro da vertente nórdica, a gente tem outros desdobramentos, que eu vou falar daqui a pouquinho. A gente tem o neodrodismo, que seria a vertente celta. A gente tem uma vertente que ela segue, né, a mitologia e folclore russo, e diversos outros países também, né, vão ter suas próprias formas de neopaganismos. A gente tem um paganismo eclético que engloba várias tradições diferentes, né? Então, que não se prende nenhuma específica, mas ora pode cultuar os deuses nórdicos, os celtas, ou misturado. E é um movimento muito eclético e dinâmico. Bom, o movimento do paganismo contemporâneo, ele é muito diverso e eclético. Você vai
conseguir observar diversas manifestações e formas diferentes em que os adeptos ou praticantes, né, vão desenhar ali as suas práticas religiosas, né, também, né, as crenças, as teorias, né, que eles vão se apropriar para poder construir suas religiões. E também pode ser considerado por alguns autores como uma manifestação contemporânea dessas religiões antigas, né, de um período pré-cristão. São crenças que elas estão associadas a tempos históricos distintos, então a gente tem essas referências do passado, né, ao mesmo tempo que existe esse movimento de estabelecer novos significados no mundo, no presente, e a gente entende também que o neopaganismo ele faz um diálogo constante entre o passado e o presente. Então, os praticantes, quando eles estão fazendo essa referência ao passado, de alguma forma eles estão fazendo esse diálogo com o presente, seja nas questões, né, que eles gostam ou não, outros, né, debates que podem estar acontecendo, e vice-versa, né, quando você está aqui no presente, você também está fazendo esse diálogo com o passado, né, voltando ali para o passado para poder trazer esses significados. Então, eles vão buscar nos mitos, na literatura, no folclore, na história, nas memórias, né, herança cultural e étnica, a base para poder construir a sua prática religiosa. Bom, o paganismo nórdico contemporâneo, então, seria essa vertente que vai basear as crenças, né, na mitologia nórdica. É uma crença que é considerada, né, uma crença politeísta, então, tem um panteão de entidades que tem os deuses, as deusas, os espíritos, né, da natureza, outras entidades também. Não é uma religião dogmática, né, e também pode ser considerado enquanto uma religião que possui práticas mágicas. Tem um movimento constante de fazer essa reconexão com o passado pagão, e também é uma vertente que comumente a gente tem as discussões e debates sobre as terminologias do paganismo, né, o paganismo contemporâneo. Costuma ser grupos de pessoas que tendem a rejeitar esse conceito do neopaganismo, adotando um outro termo que seria o Riten, né, para poder descrever, então, essa referência, né, do passado no mundo contemporâneo. A gente tem um processo bem simbólico, assim, né, de autenticidade, legitimação, né, de trazer, né, alguns sentidos de pertencimento também, né, nas comunidades, nos grupos. E dentro do paganismo nórdico contemporâneo, existem várias ressignificações, né, da mitologia nórdica. Como base de valores, né, na década de 70, né, foi criada essas 9 nobres virtudes, que seriam coragem, verdade, honra, fidelidade, disciplina, hospitalidade, autossuficiência, trabalho e perseverança, que aqui também são virtudes que elas vão sendo contestadas, ressignificadas, reformuladas. Alguns grupos vão elaborar suas próprias virtudes, outros vão escolher apenas as virtudes que eles acham mais importante, né, independente de seguir o número 9 ou não, mas o número 9 aqui, ele tem um símbolo muito importante, porque também faz, né, menção, né, o número de mundos que existem ali na Brasil, né, o número de dias que o deus Odin ficou pendurado, né, no seu rito de sacrifício, e aqui é só uma forma da gente poder também está ilustrando, né, as múltiplas formas como a religião ela é compreendida. Então, dessa nove virtudes, né, é uma questão que a gente pode observar isso, com as diferenças, né, as rejeições, né, ou as apropriações, né, desses valores, né, neopagãos nórdicos. Então, a gente tem inúmeras vertentes dentro dessa categoria neopagã nórdica,
Eu coloquei algumas aqui. Coloquei o Wicca-True aqui, ele não é necessariamente um neopaganismo nórdico, é mais um desdobramento ali da Wicca, mas que é também um movimento religioso que se baseia, né, nos deuses nórdicos e na mitologia nórdica para poder trazer algumas práticas, né, religiosas, como, por exemplo, as histórias, os mitos, né, o folclore, os símbolos. E dentro do neopaganismo nórdico, então a gente vai ter o Alsatru, o Odinismo, a gente tem o Fonsidu, a gente tem o Hidden, né, que seria, na verdade, poderia estar englobado todos eles, né, e a gente tem outros, né, que também eu não cito aqui, seria, né, o Botanismo, e outros que agora não estou lembrando, mas depois, quem tiver curiosidade, eu posso citar aqui, né? Ou no chat, ou a gente conversa depois sobre isso. Mas as possibilidades, elas são inúmeras, existem vários movimentos, vários grupos diferentes, né? E várias formas de vivenciar esse paganismo nórdico contemporâneo. Então, dentro dessas categorias aqui, o Alsatru, ele vai ser um primeiro movimento que ele vai surgir ali na década de 70. Né, o odinismo, né, também, né, é uma outra vertente mais alinhadas com questões políticas, mas também não só isso. O Fonsidu, que ele vem a partir do momento onde o termo Alsatru ele começa a ser contestado, né, dentro do meio religioso, e é uma vertente que está preocupada, né, com as fontes históricas, arqueológicas, mas no sentido assim de reconstrucionismo religioso, mas que ainda assim a gente tem vários debates que acontecem, né, também discutindo essas ressignificações, as apropriações, né, os conceitos, né, que são utilizados. E, bom, agora eu vou falar um pouquinho da história do paganismo nórdico contemporâneo. Como o Alberto trouxe aqui na aula dele, a gente, antes, né, do paganismo nórdico emergir, a gente já tem uma série de movimentos culturais, né, espirituais acontecendo, que vão retomar ali desde o romantismo do século XIX. Lá no século XIX, a gente já tem uma série de movimentos, né, que estão acontecendo dentro do meio intelectual. Produções artísticas, né, interesse pela mitologia nórdica que vai crescendo, né, a mitologia nórdica também como e o folclore, né, como uma possibilidade de resgate, né, étnico, né, e aí que, né, com a junção disso tudo, a gente tem ali na década de 50 o surgimento da Wicca, e depois, né, paralelamente, vários surgimentos de neopaganismos nórdicos que acontecem de forma paralela, né, e independente, né, de cada um deles. Então, na década de 60, a gente tem uma explosão, né, Minha cachorrinha está latindo, não sei se vocês estão conseguindo escutar. Bom, então, na década de 70, a gente tem essa explosão do neopaganismo nórdico. Em 80, a gente vai ter um momento de conflito em que várias questões elas vão ser refutadas, rejeitadas dentro e fora da comunidade. Em 90, a gente tem um momento de proliferação, né? Então, é um momento também de expansão, e a gente começa a ter outros debates, estudos, né, do meio acadêmico, outras, toda a questão que envolve a internet, né, começa a surgir aqui. E em 2000, em diante, a gente começa a entender, então, que essa categoria religiosa se torna uma religião multifacetada. Então, na explosão, né, neopagã em 70, a gente tem ali vários movimentos que vão pegar um pouco ali que vão ser bases, influências também, né, para o Alsatru. Então, a gente tem o esoterismo, as religiões alternativas, movimentos políticos acontecendo, né,
A gente tem também outro momento ali da religião Wicca, que também está passando por diversas transformações, né? E em 80 a gente começa a ter algumas problemáticas envolvendo, né, pensamentos de supremacia branca, né? A gente tem o McNally com a teoria dele da metagenética. A gente também começa a observar o surgimento de diversos grupos que começam a ter um posicionamento também político, que rejeitam todas essas categorias de raça, né, de exclusão, né, dentro do meio religioso. Em 90, a gente tem esse momento de proliferação. Então, diversos livros começam a ser publicados, a gente tem debates acadêmicos, a gente tem debates dentro dos grupos, a gente tem toda a questão da internet, né, que possibilita o acesso, né, à informação de pessoas que estão querendo pesquisar sobre o movimento religioso, a própria mitologia. Aqui a gente também começa a ter uma outra questão, que é uma perspectiva mais tribalista do Alcatru, mas que também é uma questão que foi problemática, também refutada por muitos grupos. E em 2000, né, tem essa diversidade, né? Debates acadêmicos, a gente já começa a ver ali desde 90 para os anos 2000, uma transformação, né, do paganismo nórdico contemporâneo. Então, aqui vão surgindo novas ressignificações, alguns conceitos, né, eles começam a ser desprendidos de alguns movimentos religiosos, né, e outros conceitos, outras teorias começam a ser agregadas também. No meio disso, a gente também tem um aumento, né, dos praticantes no interesse em publicações científicas, em trabalhos acadêmicos, né, o interesse por esse resgate, né, da mitologia nórdica, e cada vez mais seguindo essa ideia também de poder entender, né, como que era esse passado, para poder, né, ressignificar ele aqui no presente. Bom, dentro dos debates, das discussões que acontecem entre os grupos, a gente começa a ter alguns problemas em questões que envolvem as ideologias, né? Então, você começa a separar os grupos entre grupos que estão são mais simpatizantes, né, de um discurso mais voltado para a supremacia, né? Também você tem os grupos que rejeitam essas ideias. Então, o Capon, ele vai desenvolver esse modelinho aqui para a gente poder começar a entender como é que essas questões elas vão sendo compreendidas dentro do meio religioso, também no meio acadêmico. Então, os grupos odinistas, eles estariam, né, mais voltados por essa questão da supremacia, do movimento nacional socialista, do neonazismo também. O Alcatru estaria mais do lado aqui dos outros paganismos contemporâneos, né, por exemplo, a Wicca, rejeitando, né, muitas ideias, né, de ideologia, só que, ao mesmo tempo, você tem uma sobreposição dessas ideias. Então, ainda que exista, né, essa tentativa de entender o que é, o que não é, né, do Alcatru, por exemplo, né, do paganismo nórdico contemporâneo, ou de outros movimentos, né, de grupos ideológicos, você também consegue ver um atravessamento dessas ideias. Então, existe de alguma forma ou outra uma sobreposição dessas questões, e elas continuam sendo debatidas até hoje no meio acadêmico. Uma outra perspectiva é o triângulo de Gardel, né? Então, esse triângulo ele separa, né, assim, o movimento religioso do paganismo nórdico contemporâneo e as diversas vertentes que elas são desdobradas a partir daí. Então, você tem uma vertente que ela está mais alinhada para atitudes, né, envolvendo o racismo, né, e outras questões étnicas também. Você tem o desdobramento de grupos que são totalmente contra essas ideias, né, entendendo o neopaganismo nórdico enquanto uma religião que pode agregar, né, todas as pessoas. E a gente também tem um outro desdobramento, que ele vai trazer mais essa questão da etnia, né?
também aqui a gente tem uma questão problemática que vai trazer um discurso um pouco problemático, quando a gente começa a pensar nessas questões de um paganismo original, de um paganismo puro, né, nessas tentativas de trazer cada vez mais, né, o que era ali do passado, né, refutando também algumas ressignificações do presente. Uma outra forma de olhar é essa metáfora que o Cálico ele vai desenvolver de bacias hidrográficas, né? Ele faz esse mesmo desenho para várias questões, do paganismo nórdico contemporâneo. Tanto quanto as relações entre outros grupos, entre a Wicca e o neopaganismo nórdico, e também sobre essas questões que envolvem, né, ideologias políticas e outras questões. Para ele, então, ele entende que é como se fossem vários movimentos distintos, mas que em algum momento eles se encontram e aí ganham uma nova forma, né? E você cria novos conceitos, novas ideias, novas práticas, mas que também todas essas fronteiras, elas possuem uma delimitação fluida, né, delicada, confluente, e também que são questões que estão sempre sendo negociadas e contestadas no meio religioso, né? Então, nesse sentido, a utilização da mitologia nórdica aqui, de estudos, de teorias, das fontes, né, elas podem ser também apropriadas para aquilo que eu considero que é importante para mim, eu agrego, e aquilo que eu acho que não tem importância, muita relevância para aquilo que eu faço, eu rejeito. Então, algumas das fontes que elas são mencionadas, né, e também utilizadas para poder recriar os rituais religiosos que a gente pode citar, elas são essas, né? Então, a Edda em prosa, a Edda poética, a saga dos Volsundos, a saga de Egil, a Njál saga, a saga do Érico Vermelho, a Inglinda saga, e a gente também tem outras fontes, né, arqueológicas, fontes esotéricas, livros de ficção, a cultura pop, né, os filmes, quadrinhos, né, outras fontes que também podem aparecer, por exemplo, né, teorias antropológicas, algumas teorias também da psicologia, elas começam a aparecer nesse cenário aqui, e aí tudo isso vai sendo formulado, né, e construído num processo complexo de bricolagem de teorias, conceitos, fontes, né, identificações, ressignificações, né. E aí a gente considera, então, que o que acontece são interpretações livres, né, dessas fontes. Então, por mais que tenha uma tendência e uma preocupação ao acesso, né, dessas fontes que seriam mais históricas, a gente também tem um processo de interpretações livres, né? Eles fazem suas interpretações, agregam com teorias que fazem sentido para cada um, e aqui muda muito de grupo e de pessoa também, e o que torna todo esse processo ele complexo, diverso e multifacetado. Aqui eu trouxe algumas peças que foram feitas por esse artista, o Paul Bowden, que ele é um artista neopagão que faz, né, diversas placas, estátuas, pingentes, dentro do movimento neopagão, né, alguns relacionados à mitologia celta, outros que são da Wicca, e ele também tem uma série de trabalhos que vai fazer referência à mitologia nórdica. Então, aqui, né, de um lado, a gente tem o Mjolnir, né, que é o martelo de Thor. É um símbolo que é considerado, né, muito importante, muito simbólico e sagrado para o neopaganismo nórdico. Aqui, o artista ele tenta fazer uma reprodução aqui da luta do Thor contra a serpente. Em volta dessa peça, você também tem inscrições rúnicas, né, que também é
outra questão que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Desse outro lado, a gente tem uma placa que é uma reprodução aqui do sacrifício de Odin. Então, você tem Yggdrasil, tem ali o deus Odin com seus corvos, você tem um momento ali, né, onde ele faz o sacrifício para ter o conhecimento das runas. Você tem aqui uma representação das Nornas, o submundo. Em toda essa peça, na Yggdrasil, você também tem representações de alguns animaizinhos, né, que ele coloca, mas aí a gente tem que ficar observando e procurando, mas eles estão, né, por aí também. Bom, já no cenário religioso, né, e aqui mais relacionado com a pesquisa que eu fiz, a gente tem aqui alguns objetos que eles são comumente encontrados, né, como objetos que trazem significado religioso, cerimonial também que traz questões relacionadas à identidade, né, e legitimação dessas crenças. A gente tem o chifre, né, que ele é utilizado para poder fazer o ritual dos brindes, também pode ser usado, né, na vida cotidiana. Você tem diversas formas de representações desses chifres, algumas com artes, outras sem artes, algumas formas menores, outras maiores, mas que numa questão geral é um objeto que ele aparece, né, de uma forma muito recorrente, né, nos grupos. Seguindo aqui, a gente tem uma representação do martelo de Thor, o Mjolnir, né, uma estátua esculpida. Ao lado aqui dessa estátua, a gente tem outros chifres, né, e o outro aqui, do outro lado aqui, do outro canto do slide, a gente tem o toque e vários pingentes, né, do martelo de Thor. Né? E aqui o martelo de Thor, ele também é um símbolo que ele é usado com muita frequência para proteção, né, em conexão ao Deus, né, que Thor, também por outros motivos, outros significados, mas a gente vê que o martelinho do Thor e o chifre, eles são, né, símbolos, objetos que são bem simbólicos, significativos e importantes, né, dentro do movimento religioso. Nessa outra imagem aqui a gente tem um altar e a gente já consegue ver aqui diversos objetos, né, e suas ressignificações, né, a gente tem a Yggdrasil ali em cima, né, a gente tem, né, vários outros materiais, né, de pedras, né, naturais, a gente tem diversos chifres, o martelo de Thor, que foi aquele que eu mostrei um pouquinho anteriormente, e aqui a gente tem os incensos, né, espadas, né, em miniatura, adagas, velas, né, e o incensário aqui, né, do barco Viking, e a gente tem os três deuses aqui, né, o Thor, né, o Odin no centro e o Frey, e aqui a gente tem essa composição, né, de um altar, e esses diversos símbolos, né, do barquinho, agora usado como um incensário, mas você traz o símbolo, né, para essa composição, né. E também, né, uma outra questão que é amplamente debatida no meio acadêmico são as questões das runas, né. As runas, elas são realmente muito populares, né, tanto no paganismo contemporâneo, em termos gerais, quanto também, né, em outros movimentos espirituais, né, curiosos, né, e pessoas que gostam também, né, da cultura nórdica antiga. Vale lembrar, né, que as runas são um alfabeto antigo. A gente tem, sim, alguns achados, né, que remetem ao uso das runas em algumas questões mágicas, né, de amuletos, mas que, acima de tudo, elas eram caracteres, né, utilizados para escrita. No neopaganismo nórdico e também no paganismo contemporâneo como um todo, as runas, elas ganham um caráter mágico, né? Então, elas são reinterpretadas como uma escrita para lançar feitiços, para utilizar como amuletos,
para também ser utilizadas como oráculos, né, obter reflexões sobre a vida, sobre, né, o futuro, sobre o passado. A gente também consegue encontrar não só as runas, mas vários outros símbolos nórdicos, como o martelo de Thor, Yggdrasil, né, outros símbolos também, em tatuagens, né? E que as tatuagens, elas não são, né, especificamente do contexto religioso, mas aqui, né, para as pessoas que simpatizam, né, com a temática, é comum a gente encontrar, né, esse interesse pela representação, né, da mitologia nórdica no corpo. E a tatuagem, ela é um processo muito simbólico por si só, né, porque ela representa, né, o eu do agora para sempre, né. Então, elas podem ser compreendidas como se fossem mapas, né, da história de vida, ou também como símbolos que têm alguma importância de algo que você quer atrair para si, ou também é uma questão de estética também, pela estética, né. Então, também é um estudo bastante vasto e complexo, né, e também muito interessante sobre as tatuagens. As runas também, elas podem ser utilizadas para práticas de meditação, né, e entonação, como se fossem mantras. E aqui a gente já percebe também, né, um empréstimo, né, de outras culturas e tradições, né, quando a gente começa a utilizar as runas também como mantras, né, seja para fins ritualísticos, né, ou outros fins também. Os rituais, né, eles são um momento muito importante, né, de vivência da experiência religiosa, né. Nos rituais, né, em que os praticantes podem fazer essa conexão direta, né, com os deuses, com a própria mitologia em si, e também é um momento, né, de conexão, né, da comunidade. É um momento de união, é um momento de você fortalecer vínculos também. Então, os rituais, eles são muito importantes dentro do movimento religioso. Para poder fazer essa recriação, né, dos rituais, a gente tem algumas fontes aqui que são importantes. Então, a gente tem Linga Saga, que vai mencionar, né, as festas que acontecem 3 vezes por ano, né, no inverno, meio do inverno e no verão, meio do verão. A gente tem os poemas, né, édicos, que também vão descrever, né, a participação dos deuses, né, de um samba de inverno. A gente tem a Hakuna Saga Goda, que vai descrever, né, a importância também dos sacrifícios e da libação, né, nos momentos de ritualísticos, momentos de cerimônia, né, religiosa. A gente também tem as menções, né, do hidromel como uma bebida sagrada, os deuses também da cerveja, né, da importância, né, do hidromel e da cerveja para esses momentos cerimoniais. Bom, nas fontes, né, a ligação da bebida alcoólica, né, e as cerimônias religiosas, elas, né, ocupam um papel muito importante, né. Elas, por meio delas também você faz a manutenção do desenvolvimento social, né. Nas festas, né, a comunidade, ela se reúne, né, para poder garantir, né, relembrar o passado e garantir também o futuro com os brindes, né. Os líderes, eles também podem, né, propor essa festa para poder reafirmar suas posições sociais e também para os votos que podiam ser feitos ou refeitos, né, de forma pública durante essas festas, e os funerais, né. E que a gente tem os brindes, né, e a bebida como um momento também de a cerimônia em si, né, para tranquilizar e fazer essa transferência do poder. E também é um momento onde os deuses, né, eles são lembrados e honrados. No cenário contemporâneo, né, a gente tem o uso, né, das bebidas enquanto bebidas sagradas, né, tanto hidromel quanto cervejas. Não são todos os grupos, claro, né, que vão utilizar as bebidas alcoólicas. Para quem não bebe, as pessoas vão encontrar outras, né, soluções, por exemplo, sucos, né, ou outras bebidas, né, água também.
Mas, no geral, o álcool aqui, ele vai ter um papel importante nas cerimônias religiosas. Na primeira foto aqui a gente tem, né, 3 cervejas, a gente tem uma vela ali no fundo, o chifre e um potinho em que a cada momento, né, que se faz os brindes, né, o restante do líquido ali que não foi bebido, ele é depositado nesse potinho. Né? Na outra foto a gente tem um potinho, né, que segue a mesma função, mas aqui no momento da já pós-ritualístico, em que essa bebida ela vai ser depositada, né, ou na terra, ou respingada, né, nas pessoas que estão ali presentes, né, é o momento da libação. Né? Aqui o Cálico ele faz um desenho, né, de como esses rituais eles acontecem dentro do paganismo nórdico contemporâneo, e foi bem parecido com o que eu observei também. Né? Claro que cada grupo tem as suas formas de poder, né, criar o ritual. Né? Algumas pessoas não chegam a fazer, né, a rodada de bebidas, mas geralmente a gente tem em comum. Esse momento de brinde, ele é muito importante. Então, no primeiro momento, a gente tem uma organização do ambiente, né, a preparação. Você vai depositar ali, né, os objetos, né, nos altares, as pessoas vão se posicionar nos lugares em que elas vão ficar, né, vai ser estabelecido, né, talvez uma ordem, né, se é por idade, se é aleatória, né, e seguindo para o momento de tornar esse espaço sagrado. Né, e aqui começam a estabelecer algumas regras, né, de como é que vão ser feitas as rodadas. É o momento que começam as saudações, né, e as bênçãos dos deuses. Você começa, alguns grupos fazem invocações, né, chamam esses deuses e entidades para estarem ali presentes. É um momento também que o hidromel ou a cerveja é depositada dentro do chifre, e aí se começa, né, a rodada de brindes. Primeira rodada é uma rodada para saudar os deuses, né, então o chifre ele vai sendo passado para cada pessoa que sauda os deuses. Em alguns grupos você pode ter deuses específicos, né, e aí vai passando para cada pessoa. Em outros grupos, cada pessoa escolhe o deus ou deusa ou entidade que tem mais afinidade para poder saudar elas nesses momentos. Uma vez, né, realizado o brinde, você passa o chifre para o próximo e assim sucessivamente. A segunda rodada, né, ela é uma rodada dedicada para saudar os ancestrais. Então, nesse momento, as pessoas podem lembrar, né, dos familiares que já, né, não estão mais presentes, ou de pessoas que, né, ainda estão vivas, mas estão distantes, não, ou que só não estão presentes no local. Mas é o momento de você saudar, né, os seus ancestrais, a família. Na terceira rodada, né, o chifre, então, ele é dedicado, né, o brinde ele é dedicado para saudar a comunidade. A comunidade, dentro do paganismo contemporâneo, ela cumpre uma função muito importante, né? Para os grupos, a comunidade, ela não é só um lugar de pertencimento, em que você, né, tá ali com temas em comum, interesse em comum, assuntos em comuns, práticas em comuns, mas como também é considerada como se fosse uma extensão da sua família. Né? Então, a comunidade, ela é um aspecto muito importante, né, para as práticas do paganismo contemporâneo. E ainda assim, a gente tem algumas pessoas que realizam suas práticas de forma solitária, né, não pertencem a nenhum grupo. Então, nesse terceiro momento, né, de rodadas de brindes, a gente tem as pessoas vão mencionando, né, saudando as pessoas que estão ali presentes, que fazem parte, né, daquele momento, ou amigos, né, outras pessoas que são consideradas parte da comunidade pessoal de cada um, ou do grupo. Aí você vai lembrando dessas pessoas que estão presentes ou não, dedicando, né, esse brinde para elas. O momento final, né, que quando o ritual ele vai se finalizando, é o momento de encerramento, né, então aqui você pode saudar, né, a presença dos deuses e das entidades, você delimita que ali, né, o ritual ele acabou, né, e aí parte para um momento muito importante da manutenção da comunidade, que é o momento de socialização.
geralmente realizado com um banquete, né? Então, passado esse momento do ritual, as pessoas vão compartilhar, né, as comidas, vão conversar sobre a vida, vão falar sobre temas diversos relacionados à religião ou não, né? Alguns grupos não realizam esse momento da comida ou da socialização no final, né? Alguns grupos preferem fazer antes por questões, né, da vida, do cotidiano, mas geralmente é um momento que ele acontece depois das rodadas de brindes e do encerramento, né, do ritual. Bom, a gente está falando então, né, de grupos religiosos que eles giram em torno aqui de alguns temas muito importantes, né, da mitologia nórdica. Você tem, né, a busca por fontes, pelos símbolos. Na mitologia nórdica, você também tem a construção, né, da identidade da comunidade. Você também tem ali um lugar que você legitima, né, as suas crenças, né? Então, assim, são crenças que são reais, né? Então, outras pessoas já acreditaram nos deuses antigos. E também você tem toda essa questão de pertencimento, de comunidade, que são processos muito profundos e simbólicos importantes também, né? A cultura contemporânea, então, ela possui suas próprias ideias, né, sobre a religião, sobre os nórdicos, sobre, né, os temas ali que as pessoas estão interessadas, né? Isso porque ao longo da história você tem uma série de momentos, né, onde as imagens elas são criadas, né? Os imaginários eles são, né, instaurados ali, né, na mídia, né, em algumas, na literatura, né, em outras representações artísticas. Então, você tem toda essa questão do viking, barbudo, guerreiro, destemido, né, que possui um panteão de deuses poderosos, que possui um sistema de escritas, né, nesse caso aqui, às vezes mágicas, né, e aí aqui não é diferente, né, no paganismo nórdico contemporâneo, né. Muitos dos imaginários, né, dos povos nórdicos, eles são perpetuados, reproduzidos aqui também, né? E ao mesmo tempo você também tem um momento de grupos que tentam desconstruir também esse imaginário, né? Todas essas ideias, elas seguem uma realidade narrativa, né? Então, assim, tem a história, os imaginários, elementos da cultura pop, outras teorias e conceitos que não pertencem necessariamente, né, à interpretação e compreensão da mitologia nórdica, mas que eles são agregados para poder construir, né, isso que as pessoas estão encontrando, né, como um sentido, né, de quem eram esses povos, o que eles faziam, o que eles acreditavam, né, como é que eles sentiam em relação às entidades, né, e à vida. E somados a tudo isso, a gente ainda tem a questão da subjetividade de cada um. Então, aqui a gente tem um olhar que ele vai ser sempre enviesado, né? Então, os valores, a visão de mundo que uma pessoa tem, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, né? Tudo isso vai sendo agregado e perpassa por esses processos de ressignificação, né? Então, as coisas que eu não concordo e eu rejeito, e as coisas que eu acho que faz sentido e eu vou agregando para as minhas práticas, né? Religiosas, né? As interpretações também que as pessoas fazem de suas crenças. Bom, e aqui já finalizando, então, né, a minha fala, eu trouxe aqui alguns livros, né, acadêmicos, que são bem importantes, né, para quem quer estudar e se debruçar nessa temática. A gente tem diversos livros, né, muito mais do que esses aqui. Geralmente a gente tem uma produção maior de estudos etnográficos, e aqui são alguns deles, né, alguns que são muito importantes para os estudos do paganismo nórdico contemporâneo. Eu coloquei aqui também o livro, né, produto aqui da minha dissertação de mestrado. E aqui são as referências, né, que eu utilizei para poder montar a aula, e aqui eu encerro minha fala. Obrigada a todos que estiveram aqui. E como é que